Estamos lançando o nosso podcast AgroPlus, um projeto que tende a trazer informações efetivas de qualidade para o agronegócio, envolvendo tecnologia, economia, questões sociais e ambientais. Estaremos hoje, então, com o nosso programa 01, uma entrevista de alto nível com uma pessoa de grande importância para o agronegócio, o senhor Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, que vai engrandecer o nosso bate-papo, né, Rui, nosso colega aqui de bancada do podcast AgroPlus. Agradecemos, então, a oportunidade, os nossos parceiros. Então, né, Rui, estaremos agora desenvolvendo dentro deste projeto todas essas questões que envolvem alguns mitos e verdades do agronegócio, informações que estarão vinculando e conectando o campo, a cidade, as questões de mercado, cenários internos e externos. E esse é o grande objetivo, atrair a sucessão familiar, os acadêmicos, os profissionais da área e também as pessoas de forma geral, enquanto uma sociedade que tanto deve valorizar o agronegócio. Estaremos aqui, então, recebendo as informações estratégicas, a sua visão, com o nosso economista da Farsul, Antônio da Luz. Por gentileza, Rui, convido-o para o debate. Antônio, é uma satisfação tê-lo aqui como iniciante, né? O programa 01, e nós precisávamos de uma pessoa com relevância a nível nacional, né? E com um histórico fantástico em termos de defesa do agro no Brasil, em termos de conhecimento de economia, de gestão, administração, que é a parte fundamental para o produtor rural, né? Se o produtor rural não tiver uma saúde financeira, né, de acordo, a atividade dele não progride, né? Então é uma satisfação tê-lo aqui no momento, né? E o nosso objetivo aqui, basicamente, como o Diogo comentou agora, né, é trazer informações de qualidade, discutir assuntos do momento, questões voltadas a questões sociais, a questões de meio ambiente, ameaças e oportunidades, enfim, né, uma linha de debates com pessoas do seu nível. Bom, em primeiro lugar, professor Diogo, Rui, se para vocês é uma satisfação, imaginem para mim, que estar aqui nesse projeto, que eu não tenho a menor dúvida que será um grande sucesso, que será muito longevo. Vocês estão construindo um canal de comunicação, de geração de conteúdo de altíssima qualidade, e quando as pessoas começam com o pé direito, como vocês estão começando, no sentido de investir na qualidade do produto que será entregue, mas também no conteúdo, só tem um final, que é ter uma grande audiência, ajudar bastante pessoas, tenho certeza que muitos produtores, muitos empresários, muitos professores, muitos estudantes serão ouvintes deste podcast do AgroPlus, e vão certamente ouvindo as pessoas, assim como eu ouço muito podcast, porque é dessa forma que a gente aprende, ouvindo. Deus deu duas orelhas e uma boca, né? Então hoje aqui eu estou falando, mas geralmente eu estou escutando, e sei do valor de programas como esse que vocês estão construindo. Então, parabéns pela iniciativa, vida longa ao AgroPlus. E muito obrigado pelo convite para eu ser o primeiro entrevistado de vocês. Muito bem, então a gente vai pedir que você faça uma prévia introdução aí da sua trajetória, um pouquinho da sua história, né, Antônio, em relação ao grande defensor, né, enquanto um economista, uma visão de cenário. A gente sempre acompanhou a tua participação na leitura do crédito rural, nas questões de prospecções de cenários, as questões dos grandes desafios que o agronegócio nas últimas décadas veio sofrendo, né, em questões que o cenário, como a empresa do produtor, ela é a céu aberto, então as questões que dependem de variáveis externas, enquanto, né, geopolítica, questões econômicas, legislação, então clima, principalmente, então o ouvinte ele vai poder perceber que o podcast, o AgroPlus, ele desenvolve então esse cenário. Por que o Antônio da Luz está aqui hoje? Porque as questões econômicas são de extrema importância para a condução do famoso tripé da sustentabilidade, que envolve então questões ambientais e questões sociais também. Mas a economia ela acaba que ficando muito em evidência. Nós somos de uma geração que,
ligava-se a televisão para assistir lá às 8h30 da noite alguns indicadores econômicos. E hoje essa geração ela tem tudo na palma da mão, né? Desde Bolsa de Chicago. Então é um momento diferente, né, Antônio? Então, se tu puder trazer para nós assim, uma prévia da tua trajetória, assim, o que te levou no agronegócio e a tua grande representação aí em defender, né, todos esses processos efetivos. Bom, Diogo, a minha trajetória, eu vou dividir ela em duas partes. Primeiro, a acadêmica. Eu sou economista formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu também fiz mestrado em economia, e depois fiz doutorado em economia do desenvolvimento na PUC do Rio Grande do Sul. Ou seja, eu tenho uma trajetória acadêmica sempre na economia. Eu nunca me desviei do meu campo de atuação. E escolhi o agronegócio para trabalhar para, ou seja, eu não sou um economista do agronegócio, eu sou um economista e que escolhi o agronegócio para trabalhar e para, enfim, servir através do conhecimento que eu fui acumulando ao longo da minha vida. E eu sou filho de produtor rural, então eu cresci num ambiente onde o agronegócio fazia parte, então isso me ajudou também na minha escolha, mas eu sempre me interessei muito mais pelo mercado do que pela produção, e isso me ajudou no processo, e eu tive uma grande oportunidade na minha vida, que eu sou muito grato. Eu tive a oportunidade de começar a minha vida profissional como alguém que queria se desenvolver. Eu tive a oportunidade de ser estagiário na Federação da Agricultura, na Farsul, e depois do estágio eu fui efetivado, depois também tive uma experiência no Senar, mas eu fiz a minha vida inteira, praticamente profissional, trabalhando na assessoria econômica da Farsul. Então eu tive a oportunidade de enxergar aquilo que muitas vezes outros colegas ficam só na teoria, eu conseguia ver na prática. Legal. Então eu terminei me especializando bastante na área do agronegócio, criando uma expertise que sem dúvida é bom para mim, mas também serve à casa, porque nós vamos estudando, vamos nos aprofundando e vamos criando conhecimento dentro do setor, e isso termina ajudando nas discussões, no próprio desenvolvimento de políticas públicas, como mais de uma vez aconteceu e acontece a todo tempo. Enfim, a Farsul foi uma grande escola para mim, foi uma grande oportunidade, onde eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Sou muito grato por estar lá até hoje. Estou lá há 23 anos, né? Eu tenho 41, então veja como já faz bastante tempo, né? Tempo. Muito bem. Em síntese, então, para o nosso espectador, agora nós vamos dar start na pergunta número 1 e queremos extrair, né, Rui, desse ícone que estamos aqui com grande satisfação, que é o Antônio da Luz, uma referência aí para o agronegócio. Como ele mesmo cita, ele é um economista, porém ele tem uma grande bagagem no agro, ao qual diversos teóricos, estudiosos e pesquisadores, né, Antônio, eles acabam bem, como você comentou também. Às vezes quer trabalhar num banco, quer uma corretora, quer analisar indicadores econômicos, a toda aquela transição de governo, FHC, Lula, Bolsonaro, o que vem pela frente. Então, com essas teorias, essas análises, o que é de fato importante também, lógico, né, esses técnicos estarem de olho nesse panorama. Mas queria agradecer, né, a tua presença mais uma vez e te parabenizar por essa força que você consegue injetar no agro. Eu, como seu, digamos assim, palavra moderna de hoje, né? Sou seu seguidor também, participamos de eventos de diversas ordens aí, através do Sindicato Rural de Carazinho, que é um grande apoiador nosso no projeto também, né? Na pessoa ali do seu Lemar Tombini e do Paulo Vargas, já agradecendo, né, a conexão com você. Dois queridos amigos. Né? Dois grandes amigos seus aí, a gente sabe que é de longa data. E nesse gancho, trazer assim ao ouvinte que a importância que tem a tua participação na luta por um crédito rural mais inovado, situações que envolvem alguns grandes desafios de
de gestão dentro do agronegócio, questões que você transita também na questão, né, de processos, política, network, a grande representação que a Farsul tem dentro e o peso, né, do desenvolvimento rural. Eu sou um professor mestre em desenvolvimento rural e trago como bandeira também o desenvolver renda para o produtor rural, que de fato o podcast ele tem essa grande missão, né, Rui, de colocar no palco no palco em si mesmo o produtor rural. Então, em síntese, a nossa extração ao Antônio da Luz são informações, experiências e aquilo que ele está percebendo do cenário atual, do cenário futuro, que envolve questões, né, Rui, de tomadas de decisões, questões econômicas, ambientais, sociais, novas tecnologias, o que é muito bom para o agronegócio, né, acompanhar. A gente vem da universidade também entendendo, né, Antônio e Rui, que muitas vezes a prática da tecnologia está nas empresas, né, testando no campo. Então a universidade ela acaba que sendo, né, ela segue aquele caminho. Então muita tecnologia, muita inovação está acontecendo direto no campo, na própria indústria, e isso nos trouxe um aumento de produtividade. E a gente quer saber agora o que fazer com todas essas informações, com todas essas tecnologias, né, nessas trocas de experiências que teremos no longo do projeto Podcast AgroPlus. E o objetivo, né, Diogo, não é só trazer informações, são conhecimentos, né? Hoje informações, a internet está cheinha de informações, né? Mas filtrar isso e transformar isso em conhecimento, e isso é importantíssimo, a tua experiência, né, com a tua trajetória toda, né, como economista, enfim, e trazer isso um pouquinho com nós, com o público que está dividindo, então, esse tempo de nos assistir, né? E então, acho que isso é fundamental. Muito bem. Então, iniciando aqui o nosso debate com o Antônio. Primeira questão, Antônio, no sentido de alguns mitos e verdades, né? Então, temos uma população gigante nesse Brasil afora, que é um país continental. Somos referência em segurança alimentar, em produtividade. Então, poucos valorizam isso. A gente quer também desenvolver essa valoração a todo o processo da cadeia produtiva, onde todos têm a sua grande importância. Então, de fato, quem que alimenta o país, né, na sua visão, assim, que as pessoas têm lá, um exemplo, na capital, no interior, o que de fato o agronegócio, como alimentador desse Brasil, ele gera de impacto, né? Bom, muitas pessoas acham que quem alimenta o Brasil é o supermercado, né? Afinal de contas, está ali a comida, ali é só pegar, né? Pega, passa no caixa e leva, e se alimenta, né? E, sem dúvida, o supermercado é parte importante de uma cadeia onde o agronegócio é o centro e a distribuição, ela faz parte do agronegócio. Agora, o alimento, para as pessoas serem alimentadas, nós começamos muito antes disso, né, Diogo e Rui? Porque, veja, vou fazer um exercício aqui com vocês. Em 1960, nós tínhamos, para cada 10 pessoas na Terra, nós tínhamos 3 vivendo na cidade e 7 vivendo no campo. Ou seja, as pessoas do campo produziam comida para si e para mais 3 pessoas que viviam na cidade. Então, de cada 10, 7 no campo, 3 na cidade. Em 2010, pela primeira vez na história da humanidade, nós passamos a ter uma pessoa vivendo no campo e outra pessoa vivendo na cidade. Ou seja, uma pessoa produzindo para si e para outra. Como é que isso foi possível? Como é que foi possível chegar nesse ponto? Como é que nós enquanto seres humanos, nos permitimos que metade da população vivesse na cidade sem produzir o seu próprio alimento? Isto só foi possível graças à inserção tecnológica, o desenvolvimento tecnológico, o que trouxe, por sua vez, 2 setores importantes para a produção de alimentos, que é a indústria e os serviços, porém numa condição diferente daquela que nós estamos acostumados a ver. Geralmente, quando a gente pensa em indústria e serviços, a gente sempre pensa depois da agricultura. É quem compra o grão, é quem transporta o grão, é quem vende o grão.
indústria e serviços. Tá, mas e a indústria de máquinas? E a universidade que forma, que desenvolve mestres, doutores, que criam pesquisas dentro das universidades, mas principalmente fora delas, em empresas de desenvolvimento científico. Nós temos um monte de empresas, aí na região mesmo tem um monte de desenvolvimento de sementes, desenvolvimento biotecnológico. Isso tudo nasce lá na universidade, nasce lá na geração do conhecimento, são os teus alunos, Diogo. Tu enfim, no repasse intergeracional de conhecimento. Isto foi trazendo a indústria para o processo produtivo, trouxe os serviços para o processo produtivo, e nós começamos a desenvolver ciência, inovação, tecnologia, e demos um salto de produtividade que fez possível uma pessoa alimentar a si mesma e outra. Só que o desafio é maior, porque hoje nós já temos 57% da população vivendo na cidade e 43% vivendo no campo. E até 2050 nós deveremos ter 7 pessoas na cidade e 3 no campo. Exatamente o inverso do que era lá em 1960. Só que tem mais 2 detalhes. Nós temos muito mais pessoas e nós temos um crescimento da renda. Pessoas com mais renda, porque as pessoas em média no mundo estão enriquecendo. Um cidadão médio no mundo hoje tem uma renda bem maior em termos reais do que um cidadão médio do mundo na década de 60. Uma pessoa de renda baixa no Brasil vive melhor do que os reis da Idade Média, em termos de acesso a serviços de toda a ordem. E um gancho, então, Antônio, nessa renda maior, onde é que ela vai gastar isso? Em alimentos, em tecnologia, em roupas, em vestuário? O que ela primeiro gasta enquanto uma economia, né? Quanto mais alta for a renda de uma pessoa, mais ela se alimenta, melhor ela se alimenta, mais ela demanda energia, e agronegócio produz energia, mais ela demanda vestuário, o agronegócio produz vestuário. Ou seja, quanto mais as pessoas aumentam a sua renda, e quanto mais pessoas nós temos na terra, e quanto mais concentradas nas cidades elas estiverem, maiores serão os desafios de prover para essas pessoas, de modo que haja estabilidade no mundo, né? Não entre em guerra por escassez e coisa do tipo. Maior será a responsabilidade daqueles que estão produzindo. Então, respondendo a tua pergunta, Diogo, quem alimenta as pessoas no mundo, quem investe, enfim, é o agronegócio. Mas não é só o produtor rural. É o produtor rural, é a cooperativa, é a cerealista, é a indústria de ração, é a indústria de abates, é a indústria de máquinas agrícolas, é o banco, é a cooperativa de crédito, porque sem crédito é difícil fazer a produção. Então, ou seja, aquela criatura que está lá trabalhando numa carteira de crédito de um banco, de uma cooperativa de crédito, ela é importantíssima para o agronegócio. Ao atender o produtor, ao gerar o crédito para ele, ao ajudar a tomar a melhor escolha. Ou seja, hoje nós temos um agronegócio que é rural, mas também é urbano. O agronegócio, ele une campo e cidade, e é um Brasil que dá certo. E é interessante essa visão, Antônio, até porque nós temos muitos choques de concepções, né? Nós temos muitas questões hoje ideológicas em relação ao agro. O pequeno produtor é aquele que só produz alimentos porque ele produz feijão, mandioca, arroz e tem a própria autoalimentação e eventualmente vende algum excedente, né? Mas, como você mesmo colocou, esse processo foi se modernizando, né? E hoje nós temos produtores altamente especializados em produzir trigo, produzir soja, produzir, né, milho, enfim, cadeias produtivas que são e se especializaram para ter maior eficiência no seu processo produtivo, né? Então, infelizmente, alguns desses choques de concepções, assim como eu coloquei, ele acaba, de certa maneira, interferindo no entendimento de algumas pessoas, inclusive no setor urbano, né?
que pensam, tem aquela visão ainda romântica, não, o produtor tem que ser meio que aquele tipo Jeca Tatu, né? Que o cara que tem só a produçãozinha dele, uns porquinhos soltos, né? Uns bichinhos lá na chacrinha dele, e esse cara aí vai resolver o problema de alimentar toda essa população que você comentou agora, que está numa crescente, né? De 8 para 10 bilhões de habitantes até 2050, né? Então é um tremendo desafio, né? Mas, Rui, as pessoas que têm essa posição, elas querem isso para o produtor, são as mesmas que querem que o índio continue vivendo como um ser humano primitivo, enfim. Mas essas pessoas querem ter carro, elas querem morar bem, elas, quando estiverem doentes, elas não querem se tratar com um chazinho, elas querem ser atendidas no melhor hospital da região, ou de Porto Alegre, ou de São Paulo, seja lá onde for. E acesso ao 5G de preferência, né? Querem viajar para fora, querem internet de alta velocidade, né? Então é interessante isso, né? A gente às vezes cria uns estereótipos e espera que sejam mantidos povos tradicionais como eram no passado. Sim, mas tu quer uma vida mais moderna para ti, né? Vai tu viver lá daquele jeito, né? Todo mundo gosta de ar-condicionado, né? Sim. Então ocorre, o Rui é um profissional brilhante, com larga experiência, nós sabemos bem de onde é que essas coisas vêm. Elas vêm dentro da nossa dificuldade que temos de separar ideologia de fato, né? Nós temos para mim, não existe essa separação do ponto de vista técnico, não existe essa separação entre agricultura familiar, agricultura empresarial, porque eu conheço um monte de produtores que tem mais de 4 módulos fiscais, aliás, 4 módulos rurais, e empregam mão de obra, né? Contratam pessoas para o trabalho, e que majoritariamente trabalha lá ele, a esposa, os filhos, enfim, isso não é uma família. E eu conheço um monte de agricultores que estão lá, são considerados agricultores familiares, mas que tem uma visão de mercado maravilhosa, gente que trabalha, que produz para mercado. Então, se eu faço a minha produção orientada a mercado, ou seja, eu produzo aquilo que o mercado quer, eu produzo para vender e não para a minha autossubsistência. Se eu vendo no mercado interno, se eu vendo para exportar, se eu compro insumos, se eu compro máquinas, ou seja, se eu plugo na minha capacidade de produção as tecnologias que vêm da indústria, que vêm dos serviços, é agronegócio. Porque o conceito do agronegócio, criado por Davis e Goldberg lá em 1957, ele não dizia que ele chamava de agribusiness, nós que traduzimos para agronegócio. Ele não dizia que o agronegócio ele era um setor que tem um núcleo, né, que é a produção agropecuária, indústrias e serviços fornecendo, indústrias e serviços comprando a produção da propriedade, e tudo isso nós chamamos de agronegócio. Foi isso que ele disse. Ele não falou que é só isso, não, os grandes são assim, os pequenos são assados. Ou seja, o conceito de agronegócio, ele não exclui ninguém. Ele não exclui ninguém. Então, eu acho que politicamente nós temos que ter alguns tratamentos diferenciados, porque diferentes se trata de maneira diferente. Então, se eu tenho os desafios de um médio produtor, é diferente de um pequeno, que é diferente de um grande. Então, eu tenho que tratar desigualmente os desiguais, porque os interesses e as demandas muitas vezes não são as mesmas. Eu tenho que olhar para os públicos tais quais eles são. Mas eu não posso... até aí tudo bem, separamos para melhor atender. Agora, separar para criar cisânia e para criar ideologia, né? O separar, dividir para conquistar, não, isso a gente não pode aceitar. Nós estamos em 2022, não tem mais espaço para isso no mundo. Interessante. Nesse sentido, Antônio, aproveitando essa deixa aí, a grande questão que não quer calar, né? É como aumentar a renda do produtor rural. De fato, é o grande protagonista, né? Vou fazer uma sinopse aqui para te trazer um pouco de projeção também, de tendências, né, nessa questão de aumentar a renda do produtor. Nós ouvimos falar muito no dia a dia, os alunos também questionam, né, alguns clientes, alguns
amigos aí que gostam e admiram o agronegócio e apoiam e defendem também, onde que estamos vendo todo o aumento dos custos hoje em dia, o aumento nas commodities, todos esses riscos mais expostos enquanto pós-pandemia, questões de guerra na Ucrânia, enfim, cenário político, tudo isso vem permeando aí, né, a produtividade. Então, se fala às vezes, o produtor rural colhia 40 sacos de soja, mas o custo dele era 20. Faturava o dobro de forma bruta, né? Então, se conhece muito bem também o projeto Campo Futuro. Nós temos o privilégio de participar, já estamos no 5º ano, eu enquanto um professor universitário, um consultor, né, um cidadão que atua no agronegócio, o pessoal me convida no Sindicato Rural. E aí, nesse aspecto, a gente acaba que você acessa esses relatórios, né, chega até vocês, e chegamos ao custo efetivo, ao custo real de uma produtividade, né, nas principais culturas aqui do Rio Grande do Sul, soja, milho e trigo. Então a gente percebe que, claro, que a grande missão, né, Rui, é diversificar. Então você, no teu ponto de vista, enquanto economista, que tem uma participação muito grande no agronegócio, de experiência e também de pesquisa e de atuação de mercado, o que nós perguntamos e queremos transmitir também para colaborar aos nossos espectadores, como aumentar a renda do produtor rural tendo uma visão de sustentabilidade, que envolve então as questões sociais, as questões ambientais e as questões econômicas. E temos essa tendência que você também navega muito, que é a questão do ESG, trazer um pouquinho dessa pitada do crédito carbono, como de fato acessar, seja no presente ou no futuro, como projetar isso enquanto um produtor rural, seja ele pequeno, médio e grande, quais são as oportunidades que estão chegando e que virão nessa questão do aumento da renda com essa triangulação. Questões sociais, ambientais e, de fato, econômicas, que é o que vai conduzir tudo isso, né? Nesse sentido. Bom, Diego, a tua pergunta ela é bastante profunda e bastante complexa. E eu vou tentar respondê-la da melhor forma possível e da maneira mais sintética que eu conseguir. Todo problema complexo não tem uma solução trivial, né? Todo problema complexo tem soluções complexas. Eu não consigo, com um único tiro, resolver uma situação complexa. E essa que tu trouxeste é bastante complexa. Então eu vou começar pelo começo. Eu vou te dizer primeiro que nós, economistas, nós temos um modelo de pensar as coisas diferente de quem pensa a produção. E não está certo e não é errado. Não é isso. Nós não vivemos num mundo binário, tá? De 1 e 0. Nós temos um mundo, nós somos uma sociedade que tem N opções pela frente e precisa olhar para todos os lados todas as janelas da ciência e fazer soma, né? Soma 1 mais 1 e não este ou aquele. Então, quando nós somos produtores, e os próprios produtores se chamam de produtor, né? Pergunta para um produtor rural o que ele é: eu sou produtor. O que o produtor faz? O produtor produz. Então, o que o cara que produz, que tem lá no seu DNA, né? Tá lá escrito no seu DNA: eu sou produtor, eu tenho que produzir. O que ele vai querer fazer? Produzir, cada vez mais. Nós, economistas, a gente tem um jeito de pensar diferente. Nós não achamos que bater recorde de produtividade, ganhar um troféu, isso seja relevante. Para mim, isso é absolutamente irrelevante. A menos que eu seja uma empresa de pesquisa. Não, sou uma empresa de pesquisa, não. E aí é relevante. É bom só pro ego, né, Antônio? É bom pro ego só do produtor, né? É bom pro ego só do produtor. Exatamente. Né? Para contar lá no café do Banco do Brasil, lá é bom, mas para as finanças ali nem sempre é bom. Eu prefiro ter uma produtividade de 60 com um custo de 40 do que ter uma produtividade de 100 com um custo de 95. Então, por quê? Porque nós, economistas, a gente pensa diferente. A gente pensa em maximização não de produção, mas de lucro. Perfeito. Então, e tem metade da economia, a teoria microeconômica, ela é justamente voltada para a maximização do lucro. Então nós temos que maximizar o lucro. O primeiro passo para elevar a renda é maximizar o lucro. Então, isto parte de um princípio da eficiência, de buscar a máxima eficiência econômica na escolha dos seus processos produtivos. E isto, às vezes,
comunica muito bem, às vezes não, mas muitas vezes comunica muito bem com as próprias questões ESG que estão vindo aí. Porque o ESG, nós não podemos negá-lo. Eu posso não gostar do temário, eu posso não gostar do jeito que ele é apresentado. Eu posso ver tudo que está acontecendo na COP27 e ver o resumo do dia e ter vontade de matar quem inventou essa história do ESG. Eu posso ver com esses olhos, é uma escolha. Eu posso olhar com os olhos de oportunidade, porque quando eu vejo aquele monte de barbaridades que são ditas, estão dizendo para mim? Não estão dizendo para mim. Eu sou daquele jeito? Não, eu não sou daquele jeito. Então, se eu não sou parte do problema, eu posso ser parte da solução. E se eu for parte da solução, de repente eu posso agregar renda, receita extra no meu processo produtivo e isso me ajudar a me aproximar da maximização do lucro. Então, nem todo resultado econômico, ele vem necessariamente da produtividade, porque a produtividade me garante maior receita, mas ela não me diz nada a respeito dos meus custos. Os meus custos eu tenho que olhar para o custo de produção. E também a produtividade, ela não necessariamente, ela me diz alguma coisa sobre outras receitas, como por exemplo, receitas alternativas que vêm de processos ESG. E eu acho, tá? Eu também não, e deixa bem claro, eu tenho muito pouca, até paciência com essas discussões no nível que se dá muitas vezes nessas COP. Agora, eu vejo isso como uma grande oportunidade, porque nenhum país do mundo tem tanto potencial para ganhar dinheiro com ESG como nós. Então, nós não podemos fechar as portas para algo que pode nos beneficiar sem sequer nós termos dado a chance de entender o que está sendo discutido. Porque estão reclamando de incêndio na Amazônia. Eu não estou na Amazônia. Eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas o Oiapoque, né, lá no extremo norte do país, lá em Roraima, ele está mais próximo do sul do Canadá. Não é nem dos Estados Unidos, é do Canadá, do que Chuí aqui no Rio Grande do Sul. Então, será que o que está sendo atacado não são coisas que estão bem longe da gente? E nós, não sendo parte do problema, somos parte da solução? Então são coisas para nós pensarmos. Não é uma coisa para se abraçar de primeira, mas não é uma coisa para abandonar de primeira. Nós temos que aprofundar o entendimento e olhar para as coisas sem preconceito. Outro ponto que ajuda muito a entender o processo de formação da renda, nós temos que entender que quando nós entramos nas altas tecnologias, o Brasil entrou tardiamente na tecnologia, quando nós começamos a adotar em larga escala máquinas agrícolas, fertilizantes, defensivos, sementes selecionadas, né, melhores germoplasmas, na época não tinha ainda transgenia. O hemisfério norte já tinha entrado isso há 30, 40 anos antes de nós. O Rui me corrija se eu estiver errado, ele que é especialista no tema, eu não. Ou seja, quando nós entramos tardiamente no processo, ali pelos anos 80, qualquer coisa que qualquer um fizesse dava certo. Ou seja, eu não usava fertilizante, começo a botar fertilizante, tem um baita de um resultado. Não usava defensivo, qualquer coisa que eu botar de defensivo já melhora o meu resultado. Não tinha uma máquina que preste, qualquer máquina meia boca que eu botar já me dá resultado. Isso foi criando gerações de produtores que acreditam que basta elevar o pacote tecnológico ou aperfeiçoar o nível das máquinas que vai ter resultado. Quando nós estamos longe de algo que nós chamamos de fronteira das possibilidades de produção, que certamente o professor Diogo conhece e eventualmente deve discutir com seus alunos, quando nós estamos longe da fronteira da tecnologia, tudo que nós vamos fazendo, que vai nos aproximando da fronteira, vai nos dando ganhos de escala. E esses ganhos de escala fica muito fácil ganhar dinheiro, qualquer um ganha dinheiro, até eu, produzindo, ganharia. O problema é que quando você está sobre a margem, está na fronteira tecnológica,
os seus ganhos não são mais escalares, eles são marginais. E quando nós temos ganhos marginais, eu não posso me preocupar mais com o bastante, eu tenho que me preocupar com a eficiência. Então, hoje nós somos uma sociedade agropecuária que ainda tem muito a visão da busca da produtividade como um fim em si mesmo, uma visão de que a máxima produção ela necessariamente vai redundar em maior produtividade, maior rentabilidade, porque esta era a realidade do passado, mas é a realidade do século XX, mas essa não é a realidade do século XXI. Do mesmo jeito que muitos produtores que escolheram, não vou usar novos pacotes tecnológicos, isso é besteira, esse negócio de fertilizante é besteira, esse negócio de defensivo é besteira, esse negócio de germoplasma é tudo besteira, esse negócio de máquina agrícola é tudo besteira. Quem disse isso lá no século passado não está aí para dizer como é que é a produção. Saíram todos, tanto é que não existe produtor que não use tecnologia. Não existe. Por quê? Porque eles se aposentaram, não porque eles sumiram. Eles saíram do processo, eles foram expulsos do processo. A mesma coisa vai acontecer com quem não se preocupar com gestão daqui para frente. Porque nós somos uma atividade cujos ganhos vêm marginalmente e não escalarmente. Então tem que buscar eficiência. E a eficiência vem da quantidade imensa de decisões que eu tenho que tomar ao longo do dia, e para ter eficiência eu tenho que acertar muito mais do que errar. E eu não acerto se eu não medir. E se eu não medir, eu não gerencio coisa nenhuma. Ou seja, esse negócio de tocar o negócio vai acabar. Tocar, a gente toca boi. Negócios a gente gere. E então eu não tenho dúvida que a gestão ela vai ser cada vez mais importante na hora de separar quem vai ter rentabilidade, Diogo, quem vai aumentar a sua rentabilidade e quem vai ficar no caminho porque não teve viabilidade econômica. E é interessante essa visão que tu coloca, Antônio, com base na busca da eficiência, na procura da escala. Grandes multinacionais estão fazendo isso. Nós vimos fusões, né? A Bayer comprando Monsanto, Syngenta sendo incorporada por uma chinesa, enfim, uma série de situações que também estão acontecendo no campo, né, onde que grandes produtores muitas vezes também estão incorporando outras áreas, seja por razões pessoais, o produtor está ficando envelhecido, está se aposentando, filhos não sucedem, enfim, né, todas essas questões. Agora, uma questão muito séria que envolve eficiência também é a questão do excesso de parque de máquinas, o produtor muito alavancado em relação a maquinário, né? Capacidade de fazer 2, 3 vezes a mesma área com suas plantadeiras, colheitadeiras, enfim, né? Um uso de escala muito baixo para o volume de área plantada. A questão é, os argentinos, eles nos dão um show nesse sentido em relação a terceirizações, né? Na tua visão, o que falta para o nosso produtor aqui ele perceber de que ele tem que ter um melhor uso do maquinário dele, ter máquinas mais modernas, eficientes e talvez sim terceirizar, por que não, né? Isso aí é uma questão de ego pessoal, ou ele não sabe quantificar, precificar quanto é que custa um hectare plantado, um hectare terceirizado para ser colhido, por exemplo, né? Qual é a tua visão nesse sentido? Bom, esse é um tema bastante polêmico, Rui, mas nós temos que enfrentá-lo para o bem, se quisermos promover o bem e se quisermos ajudar as pessoas a fazerem melhores negócios, nós precisamos enfrentá-lo sem sombra de dúvida. Eu ouvi uma vez uma comparação que talvez não seja muito justa, tá? Mas ela, pelo seu exagero, ela serve para o nosso melhor entendimento. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte: máquinas agrícolas estão para os produtores como sapatos estão para as mulheres. É lógico que eu não concordo que isto seja exatamente assim, mas eu não consigo não ouvir isto e não imaginar uma certa convergência no raciocínio. E isto passa por uma série de problemas graves, porque nós não podemos comparar, em primeiro lugar,
um bem de consumo com um bem de capital. Um sapato de mulher é bem de consumo. Máquinas agrícolas são bens de capital. Ou seja, não é estranho uma pessoa ter vaidade com uma máquina. Bom, tem gente que consegue chegar ao ponto de achar bonita uma máquina agrícola. Eu não sei como, né? Porque uma máquina agrícola é horrível. Bonito é um carro que é pensado para ser bonito. Máquina agrícola é pensado para ser útil, para ser produtivo. Robusto. Mas as pessoas desenvolvem assim uns gostos movidas por suas paixões que é interessante. E aí a gente termina nesse brinquedo, muitas vezes, empatando uma quantidade de capital que faz falta para o giro. E aí, Rui, eu te trago uma forma como nós economistas olhamos, tá? Tem gente que tira nos softwares de gestão, enfim, o relatório de fechamento de safra. Quanto é que foi minha receita, quanto é que foi a minha despesa, tive um lucro de tanto. Isso é uma parte da resposta. Eu tenho que olhar para os impostos diretos, eu tenho que olhar para os juros, eu tenho que olhar para uma série de coisas. Para isso existe o DRE, demonstrativo de resultado do exercício. E muitas vezes nós observamos produtores terem resultados brutos, ou seja, operacionais gigantescos. Sim. Só que ele vai perdendo todos esses ganhos operacionais até chegar lá na última linha do DRE, que é o lucro efetivo, que é o lucro líquido. Ele deixa lá uma bagatela de dinheiro em juros, outra bagatela em depreciação. Então, por que existe um indicador que se chama EBITDA? Né? Uns preferem chamar de EBITDA, mas é EBITDA. O EBITDA, ele nada mais é do que o ganho potencial. É o quanto eu ganharia se eu não tivesse que pagar juros, se eu não tivesse que pagar impostos e se eu não tivesse que pagar depreciações. Muitos produtores têm um EBITDA alto e um lucro líquido baixo. Por quê? Porque pagam muitos juros, porque estão muito alavancados, endividados, ou porque vezes, tem né? uma depreciação muito elevada, ou por causa das duas coisas. E aí, então, nós precisamos fazer a seguinte reflexão. Que tipo de produtor eu quero ser? Aquele que ganha dinheiro ou aquele que, se der uma epidemia de tétano na região, eu sou o primeiro a morrer? De tétano, de tanto ferro que tem na volta. Então, nós precisamos pensar máquinas agrícolas da maneira mais eficiente. E isto muitas vezes é visto como uma ameaça ao setor de máquinas agrícolas, e eu acho que é o contrário. Inclusive, eu já tive a oportunidade de fazer palestras para o pessoal das máquinas agrícolas, aliás, mais de uma vez, nos simpósios da SAI, que é dos engenheiros, trazendo justamente essa reflexão. Gente, olha só, tá vendo quando o produtor compra muita máquina, como aconteceu lá em 2012, 13, 14, quando nós tínhamos aqueles juros subsidiados, o pessoal assim, lançamento, limpou os estoques das máquinas agrícolas. O cara pediu uma máquina hoje, vinha só daqui 6 meses, e não era porque faltava peça como é hoje, é porque não conseguia produzir. Aí o que aconteceu? Compraram demais, muito mais do que precisava. Muitos ficaram com investimentos inviáveis do ponto de vista econômico, passaram anos comprando bem menos do que poderiam. Aí as máquinas agrícolas as indústrias tiveram um pico e depois despencou as vendas. Acha que isso é bom para uma empresa de máquina agrícola? Que recebe um estímulo do mercado, que diz, olha, investe para produzir mais que o mercado quer mais. Aí o cara investe para produzir mais porque o mercado quer mais e o mercado trava. Então isso não é bom para ninguém. O importante, se nós temos um modelo eficiente, que as pessoas têm aquilo que precisam, a tendência é que eu vou vender muito mais máquina, porque o negócio é mais eficiente. E nós precisamos sim olhar para a terceirização. Nós não dá para usar uma máquina que custa 1 milhão, 2, 3, 10, ou aí não uma máquina, mas um galpão com máquinas embaixo, que tem 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, e na região de vocês, a gente dá um chute numa macega
e aparece 100 produtores que têm 10, 20, 30, 50 milhões debaixo do galpão. Aí eu uso isso uma época do ano e o resto do ano eu fico com esse negócio parado. Bom, gente, aquilo ali é custo fixo, aquilo ali deprecia, e a depreciação vai sair do meu lucro líquido. Então, será que faz sentido eu ter um custo fixo tão elevado? Em alguns casos faz, em outros casos não faz. Agora, inegavelmente, as terceirizações, elas não funcionam tão bem, de maneira tão eficiente, nos Estados Unidos e na Argentina, por acaso. É porque isso traz eficiência. Quando nós comparamos os nossos custos com os argentinos e com os americanos, e a gente faz isso, Diogo, e tu ajuda a fazer isso, viu? Tu ajuda a fazer isso. Porque o campo futuro que nós levantamos no Brasil, depois nós juntamos isso internacionalmente num esforço que se chama AgriBenchmark, que levanta custos de produção com a mesmíssima metodologia que tu participas em Carazinho, no Sindicato Rural de Carazinho. Nós levantamos isso no mundo inteiro e depois comparamos. E nós vemos claramente, inclusive eu discuti isso na minha dissertação de mestrado, eu discuti isso, as diferenças dos custos de produção e nossas perdas de competitividade. Uma delas era por não termos um dimensionamento adequado do nosso custo fixo e dos nossos investimentos no imobilizado em comparação com a Argentina e com os Estados Unidos. Aí nós olhava para qual era o diferencial deles, era porque eles têm um nível de terceirização bem mais elevado. Então eles têm um custo fixo mais baixo e um imobilizado mais baixo. Logo, eles têm mais capital de giro para financiar o negócio. Logo, se eu tenho maior capital de giro próprio para financiar o negócio, eu preciso tomar menos recurso de curto prazo no mercado, no banco, na cooperativa de crédito, que vai me cobrar um juro bem mais alto, porque o juro de curto prazo é mais alto, aqui ou em qualquer lugar do mundo. Ou então, eu ter capital próprio para financiar o meu processo de expansão. O que a gente faz no Brasil? Nós empatamos um monte de dinheiro no imobilizado, que gera uma baita de um custo fixo, uma baita de uma depreciação, e pegamos dinheiro no banco para o giro e para a expansão. E mais um gancho, que daria para nós trabalhar até um outro programa sobre isso, né? O custo da terra, né? Alguns estudiosos aí, eu pesquiso bastante essa área, chegam a citar que varia aí de 30 a 40 anos o se pagar um hectare de terra. Vou comprar um hectare de terra, ou 50 ou 100. Quantos anos demorariam para ter esse ponto de equilíbrio, né? Se fala de 30, 40 anos aí, ou até mais. Então veja o tamanho da operação, né? Então, para que os ouvintes entendam, a gente gosta muito da tua metodologia de discurso, né? Sempre fala direto, né, ao ponto. Então, às vezes o mercado fica fazendo rodeio na área comercial, né? Essa máquina está mais cara, mas ela vai te trazer mais produtividade, eficiência. Tudo bem, esse é um dos fatores. E reforçando, né, então a posição do Antônio, né, e que a conta, eu sou da área das finanças também, o que interessa é a última linha, é a régua, lá no EBITDA, é o resultado da rentabilidade que aquele negócio, aquela operação, né, Rui, que precisa ter gestão e também ter a parte da questão técnica muito bem definida. E já te devolvendo a palavra, Antônio, nesse sentido, o agronegócio tem uma fama de não conseguir se comunicar. Então eu quero trazer nesse contexto, você citou assim das oportunidades também para as várias gerações, não só para os profissionais que atuam no agro, essas novas gerações agora que estão acompanhando com uma forma distorcida, né, a comunicação do agro, trazendo ao nosso ponto da oportunidade, né, entendendo que as commodities explodiram de valores, os custos, essa internacionalização das tecnologias, e entendendo que o Brasil hoje é uma potência agrícola para o mundo, não só para o Brasil. Quais seriam as oportunidades, então, trazendo também essa questão ambiental que muitos, você citou um pouco ali, né, do ESG, as questões que geram desafio, mas muitos também nem sabem o que é um cadastro ambiental rural. No início foi difícil para nós, né, acompanhar os produtores rurais. Isso vai ser um gargalo, vai me multar, isso, aquilo. Então isso é um grande potencial hoje e demonstra, né, Antônio, que o Brasil é um dos principais preservadores, né, no mundo. Em média, aí, 66% da área preservada no país. Isso é uma grande oportunidade. Como que os profissionais, as empresas, né, elas devam olhar para essa questão de oportunidades que envolve, né, o nosso potencial ambiental, né, a nossa
economia, mas que de fato precisa melhorar essa rentabilidade líquida do negócio, diversificando, gerando eficiência no metal mecânico, na produção, né, Rui? Não adianta nós pulverizar lá sem ter um bico adequado. Então tem vários fatores, a genética da semente, os agroquímicos, a questão dos biológicos, tudo isso é uma incógnita às vezes para quem está olhando o agro, né, Antônio, de fora. Então nesse sentido, nós queremos reforçar também aqui na tua visão o potencial e as oportunidades para os profissionais que querem vir para o agro também nesse sentido, né? O podcast ele vai desenvolver então essa missão de levar informações efetivas e reais nas questões ambientais, econômicas e sociais, mas com esse viés aí de venha nos ajudar, como você falou. Como que agora 3 pessoas no campo vão sustentar, em forma de produtividade, 7 pessoas na cidade, né? É um grande desafio. É um enorme desafio e não se faz isso sem a cidade, porque muito da tecnologia e da inovação e da produção científica que é utilizada no campo foi desenvolvida na cidade. Então, eu não sou produtor rural, eu sou um cidadão urbano, eu moro em Porto Alegre. E eu faço parte do agronegócio, tanto quanto qualquer produtor rural. E cada um com a sua importância. Os advogados que servem o agronegócio, os agrônomos, eles não são, até alguns são produtores rurais, mas enquanto agrônomo, ele não é um produtor rural, ele é um técnico, ele é um profissional que serve ao agronegócio, à produção rural e entrega uma enorme contribuição. Eu citei lá a pessoa que trabalha no banco, eu cito, ou na cooperativa de crédito, a pessoa que trabalha numa cerealista, a pessoa que trabalha na cooperativa, a pessoa que trabalha na revenda de insumo, na concessionária de máquinas, a pessoa que é um operário da indústria metal-mecânica que produz máquina agrícola ou peças para máquinas agrícolas, o pessoal das indústrias de fertilizantes, da indústria química, enfim, são pessoas urbanas, né, e que servem ao agronegócio. O objetivo do seu trabalho final é o agronegócio. Então, a primeira coisa que nós temos que perguntar para o nosso ouvinte é o seguinte: se o nosso ouvinte nunca parou para pensar que o agronegócio ele envolve a cidade e a cidade envolve o rural e tudo isso é agronegócio, é porque nós nos comunicamos mal. Se o nosso ouvinte do nosso podcast do AgroPlus não sabe que a preservação ambiental do Brasil, feito nas propriedades rurais, só nas propriedades rurais, já que tu citaste o cara, ele equivale à área inteira de 10 países europeus, e não são países vizinhos. Estou falando de Portugal, Espanha, França, Itália, Áustria, Alemanha, Inglaterra. Estamos falando dos países, né, do oeste, do oeste europeu. Se o nosso ouvinte, se ele não sabia disso, é porque nós nos comunicamos mal. Se o nosso ouvinte não sabe que de todo o território brasileiro nós preservamos 74,3% do nosso território está do mesmo jeito que estava quando os portugueses aqui chegaram. Se o nosso ouvinte não sabe que a maior parte desses 74,3% são áreas de preservação da vegetação dentro das propriedades rurais, depois vem vegetação protegida em áreas devoluta, depois vem as terras indígenas, depois vem as unidades de conservação que nós temos, depois vem as pastagens nativas. Se o nosso ouvinte não sabe disso, é porque nós nos comunicamos mal. Se o nosso ouvinte não sabe que nós usamos apenas 7,8% do território brasileiro para produzir lavouras, é porque nós nos comunicamos mal. Se o nosso ouvinte não sabe que os Estados Unidos, eles ocupam 74,3%, que nem o Brasil, 74,3%. Só que eles usam 74,3% do território americano para uso agropecuário.
Nós utilizamos 74,3%, exatamente o mesmo percentual, para proteção ambiental, para preservação ambiental. E então, aí que é interessante, né, Antônio, que o conflito de concepções, né? As pessoas vivem em bolhas hoje em dia, né, em redes sociais, e têm ideias muito distorcidas do agro, né? Então, esse é um dos propósitos, inclusive, desse nosso podcast, né, desse nosso trabalho aqui, é tentar juntar um pouco, né, unir essa forma de pensar de pessoas urbanas e rurais também, né? E entre ameaças e oportunidades, o que pode ser trazer de bom para o produtor rural? O que ele pode, nessa questão, por exemplo, ESG, né? O produtor pode ter em termos de melhoria de rentabilidade, né? Então, Rui, essa conversa de ESG, tá? É uma coisa que eu não gosto muito de ouvir ela, acho meio chata e enfadonha. Só que acontece o seguinte, eu tenho um monte de coisas que eu não gosto, mas eu tenho que prestar atenção. E é o cliente que então, manda, né? Em última análise, infelizmente, é o cliente que manda, né? É por aí. O que eu tenho que entender? Se eu tenho 74,3% do meu território preservado, se a maior parte da preservação ambiental está dentro de propriedades rurais no Brasil, não existe país no mundo com maior potencial para ganhar dinheiro com esse negócio que a gente. Então, eu posso achar o papo meio enfadonho, uma coisa meio nada a ver. Não me importa. Não importa. Eu tenho que saber ganhar dinheiro. Vou dar um exemplo. Eu vou uma vez por mês a São Paulo. Todas as terceiras, sextas-feiras do mês eu vou a São Paulo. Porque eu sou chefe da área econômica de um grupo da paulista, que tem uma securitizadora de ativos do agronegócio, tem uma gestora de ativos do agronegócio, ou seja, tem Fiagro, tem Fidix, tem Faz-Cras, etc. E eu vou uma vez por mês para lá, para que nós possamos passar uma leitura do agro, do cenário, do mercado, enfim, para o pessoal da linha de frente, para os executivos, enfim, e para que nós possamos mostrar a nossa realidade do agronegócio para os investidores, de modo a aproximar o agronegócio brasileiro da Faria Lima e a Faria Lima do agronegócio brasileiro, porque eles não nos entendem, então alguém tem que ir lá explicar, e eu tenho me disposto essa missão a fazer este trabalho. E o que no convívio eu percebi? Nós fizemos agora, coisa de um mês atrás, o primeiro CRA verde do Brasil, de uma fazenda de Babaçu, lá do norte do Tocantins. Gente, isso, se me dissessem que nós faríamos um CRA verde há um ano, não é nem dois, há um ano atrás, vocês estão de brincadeira. Isso nós vamos fazer o primeiro daqui a uns 5 anos no mínimo. Fizemos agora. Ou seja, isso não vai acontecer, isso já está acontecendo. Então, quanto mais cedo eu me despertar para a realidade, me informar sobre o tema, por isso a importância também deste podcast, a importância da iniciativa que vocês estão tendo, de trazer esses debates que podem ajudar as pessoas a mudarem a sua vida, o seu negócio, a partir de perceberem pontos de vista que abram a cabeça para um olhar sobre outras coisas. Então, essas questões ESGs, elas precisam ser compreendidas dentro da sua dimensão. O planeta Terra, ele é composto por duas sociedades. Uma sociedade que é majoritária, que está preocupada com segurança alimentar. Eu quero ter comida. Quero garantir que vai ter comida na gôndola do meu supermercado. Então, eu quero que produzam. É uma preocupação de abastecimento. Estamos falando da África, nós estamos falando do Oriente Médio, nós estamos falando da Ásia. Se nós olharmos, e boa parte da América do Sul, se nós olharmos Europa, Estados Unidos e Canadá, eles não estão preocupados com o abastecimento. Eles estão preocupados com o impacto que a produção, eventualmente, dependendo da forma como se produzir, pode causar no meio ambiente, os impactos que isso vai ter globalmente. Eu posso achar
essa preocupação, a maior burrice do mundo, a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida, é um direito que qualquer um tem. Agora, a pessoa não tem direito de ser ela o idiota, de não querer olhar a realidade e daqui a pouco ganhar dinheiro com o negócio. Legalmente, de forma bonita, fazendo o que o cliente quer, atendendo às necessidades de mercado. Ou seja, tem um mar de coisas aí que nesse novo mundo que se abre. Seguindo, Antônio, então, nessa linha para nós ir para a finalização, trazendo todos esses pontos aí e verificando que é um grande desafio, e a gente quer também ouvir de você a nossa perspectiva de uma safra 22-23, né? Trazendo também ao nosso regional aqui o que tu vem acompanhando aí em relação ao estado, ao Brasil, né? Um retorno, porque tivemos 3 safras, né? 2 com frustrações, você bem acompanhou conosco, né? As regiões do estado aí. Então é preciso essa alavancagem financeira agora com a colheita do trigo, agora um pé direito aí com o plantio das culturas de verão, e nesse aspecto trazendo também a todo esse contexto onde que o agronegócio, ele é eu sempre digo assim para os meus alunos, né? Ele é um elefante caminhando. Imagina lá que está traçando na savana, o elefante está troteando. Eu pergunto assim para os alunos: quem é que vai parar um elefante? Pensa na girafa, no leão, no tigre, no hipopótamo, no rinoceronte. Quem é que consegue parar um elefante, né, de cabeça baixa caminhando para frente? Esse é o agronegócio brasileiro, né, com essa pujança, ninguém segura. Independente de governo, de situações econômicas, enfim, o agronegócio ele precisa produzir, tem uma alta demanda. Então, nesse aspecto, eu queria reforçar também um indicador bem importante que a gente pode colocar aqui também em discussão, e só para fazer como referência. Dentro dessa questão ambiental, a potência que você citou aí dos 74,3%, anotei aqui, né, essa grande preservação efetiva do Brasil. Então, nós temos uma matriz energética limpa em mais ou menos 84% a 86% na nossa operação brasileira. E esses países que você citou aí, a grande maioria ela não tem 10% de energia limpa, né, na sua matriz energética. Então, as pessoas precisam entender o que de fato é esse Brasil nesse contexto, né? Então, trazendo essa explanação mais ampla, tanto nacional e internacional, vamos agora finalizar com a tua contextualização para o Rio Grande do Sul, né? A safra de agora, o que está por chegar, né? E qual que é a tua previsão aí de retomada para o agro? Bom, Diogo, eu acredito que nós vamos ter um excelente ano de 2023 e que vai começar agora com a safra de inverno. Nós vamos, o 4º trimestre do Rio Grande do Sul vai ser de alta no PIB, em razão da safra de inverno. Lembrando que nós despencamos o PIB no primeiro trimestre, no segundo trimestre. O 3º trimestre não foi divulgado ainda, vai ser divulgado em dezembro, mas provavelmente ele vai ser de queda, menos acentuada, mas de queda, e um 4º trimestre com alta forte. E essa alta forte, ela vai ser o prenúncio do que nós veremos em 2023. É só o clima não nos atrapalhar. É verdade que nós tivemos uma safra que foi plantada a um custo bem elevado. Bem elevado. E isto o produtor precisa ter ciência e parcimônia. Quando ver a sua comercialização, precisa lembrar de todo o seu custo, de todo o seu grau de alavancagem, do seu endividamento que construiu neste ano de estiagem, a recompra de insumos para a próxima safra. Então tudo isso vai ter que estar no radar e no contexto. Agora, inegavelmente, nós deveremos ter uma safra muito boa em 2023, pelo menos é isso que nós estamos esperando. Aliás, nós acreditamos nos produtores. Se eles estão acreditando no seu negócio, tanto é que estão plantando e ampliando a área, nós também acreditamos. Se eles acreditam no negócio deles, nós também acreditamos no negócio deles. Com certeza. Então, nós estamos sentindo que vem uma safra muito boa aí pela frente, que vai começar com a safra de trigo, e nós vamos virar essa página. Só que sempre temos que lembrar que o agronegócio ele é feito de ciclos. Tem ciclos muito bons
tem ciclos não tão bons, tem ciclos muito ruins. Naqueles ciclos muito bons, eu preciso me organizar para aqueles não tão bons e, sobretudo, para aqueles muito ruins. E nesse sentido, até a Farsul trabalha bastante no projeto Segunda Safra, né? Que o objetivo de aumentar a produção agropecuária do estado, principalmente com grãos no inverno, né? Nós temos em torno de 1,1, né, vezes a área plantada, 10% da área de verão plantada no inverno, né? Com um potencial de aumentar em torno de 40%. Então isso é muito interessante no sentido de fluxo de caixa do produtor, né? de reduzir alguns custos da propriedade, enfim. E o trigo é estratégico, está começando a abrir algumas questões de agroindústria na região, até de etanol de trigo, que é muito positivo para aquele trigo de baixa qualidade, né? Alguma coisa também de aveia, industrialização, enfim. Eu acho que é um caminho muito virtuoso, né? Nós termos mais opções econômicas de inverno, né? Para o pequeno produtor, para o médio produtor, para o grande produtor, e toda essa cadeia produtiva girar, né, de maneira mais eficiente, gerando mais emprego, renda, imposto, enfim, todo um ciclo virtuoso para a sociedade, né? Muito bem observado. Inclusive, fazendo um link com o teu comentário e pergunta anterior sobre as máquinas agrícolas, eu ter um uso no inverno, eu estou pegando parte do custo fixo e da depreciação e jogando para uma outra cultura, o que melhora o desempenho econômico da minha cultura principal. Então, se eu com a soja absorvo todo o custo fixo, soja e milho, absorvo todo o custo fixo e toda a depreciação, eu vou ter um determinado resultado financeiro. Agora, se eu pegar parte dessa depreciação e a parte desse custo fixo e jogar para outra cultura, eu vou diminuir a minha depreciação, diminuir o meu custo fixo ou aumentar o meu resultado. Vou melhorar as minhas margens. Sobretudo minha margem operacional e líquida. Então, também para isso, este programa ele ajuda, porque estamos incentivando um melhor aproveitamento dos nossos solos, dos nossos ativos, sejam eles imobilizados em máquinas, em terra, seja lá o que for, da nossa mão de obra, uma melhor dinamização, melhor eficiência daquilo que nós temos, mas diante de cenários que estão diferentes, né? Porque uma pergunta, por que não fizeram isso há 10 anos? Porque há 10 anos atrás nós íamos empurrar os produtores para o abismo, porque incentivar a aumentar trigo, culturas de inverno 10 anos atrás era empurrar as pessoas para o abismo. Agora não. Agora eu tenho outros mercados. Eu continuo tendo os moinhos, eles continuam sendo relevantes, importantes e necessários. Agora, se o moinho não quer comprar meu trigo por causa que o W não sei o que, porque o pH não sei o que mais, porque o grau de farinha, de amido, que sei eu, não está adequado, bom, de repente ali o pessoal do etanol interessa. Se não interessar o pessoal do etanol, o porto com certeza interessa. Sim, ou seja, mudou o jogo. Viu, Antônio? Eu sou produtor rural, faço muito custo de produção, enfim, e há 10 anos atrás fazia um hectare de trigo, custava entre 35 a 45 sacas por hectare, né? Hoje, safra passada, eu consegui fazer com 28, né? Esse ano então, talvez na casa de 30, né? Claro, só insumos, né? Mas isso mostra como o cenário mudou, né? A valorização do grão também alterou, né? E isso tudo melhorando então a rentabilidade do produtor. Se nós tivermos essa garantia ainda mais de absorção de trigo de qualidade mais inferior, para um ano de El Niño, excesso de chuva, enfim, como você falou, o grau W dá desajustado, pH desajustado, enfim, é uma maneira, um sumidouro muito interessante, né, para nós termos rentabilidade, né, garantida, e não ficar limitado, né, a um valor muito depreciado desse grão, né? Muito bem. Exatamente. Nesse aspecto, então, estamos encerrando o nosso podcast com uma grande gratidão. Nossa entrevista 01 com o nosso ícone aí da economia, que tem uma vasta experiência no agronegócio e nos ajuda a desenvolver aí o agro de forma geral. Antônio da Luz,
Vamos convidar, né, Rui, os ouvintes que vão ser chegando para o AgroPlus para as próximas edições. Teremos uma pauta aí ouvida por pessoas envolvidas no agro, sindicatos rurais, acadêmicos, profissionais, empresas, representantes de entidades vão nos ajudar a trazer a pauta que vai levar de forma efetiva a verdade. Gostamos muito de trazer as informações de forma real, curta, grossa, mas que dê o recado, né, Antônio? É uma forma que tu tem um discurso muito bom nesse sentido, você traz a inspiração para os gestores. Vou usar uma palavra que tu trouxe ali, que uma das regras principais do jogo do agro é a gestão. Então, olhe muito com carinho para isso, busque fazer gestão e atrair com essas oportunidades que trouxemos aqui, que a sucessão, que no nosso país ela vem sofrendo essa troca de caneta, né, Antônio? Esse passar de bastão para esses jovens agora, que precisam ter alta responsabilidade. Eles estão jogando um jogo mais difícil do que nós citamos antes, né? Produzir 40 sacos, sobra 20. Né? Hoje vai colher 100 para sobrar 95. Então a coisa está complexa. Então, nesse aspecto, né, por isso que a tua presença hoje aqui, enquanto um economista, vai abrir as porteiras da comunicação, que vai contribuir com o agronegócio, citando um pouco mais a economia como o propulsor de gestão de todas essas áreas, né? Visualizando então, né, Rui, questões ambientais, questões sociais, questões econômicas, tecnologia e visão de futuro. Então, Antônio, uma breve despedida aí, pode ficar bem à vontade, e aí use as suas palavras para o encerramento do podcast. Para encerrar então, Diogo e Rui, agradecendo muito, muito mesmo a vocês, primeiro por terem tido a iniciativa de criar o AgroPlus, de criar esse espaço de discussão que se propõe a falar com as pessoas em alto nível, trazendo um debate e um conteúdo que possa ajudar as pessoas no seu processo de tomar de decisão, no pensamento estratégico dos seus negócios. Então, em primeiro lugar, eu é que agradeço muito a iniciativa que vocês tiveram com este programa, com esse podcast. E eu agradeço de maneira particular e especial por eu ter sido convidado por ser o primeiro. Então, estou muito feliz também me sinto muito honrado de estar aqui com vocês neste primeiro, e sempre o primeiro é o mais difícil. Vocês estão aprendendo, eu estou aprendendo, o pessoal da técnica está aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Eu não tenho dúvida que os próximos serão bem melhores do que este que nós começamos, e virão outras pessoas que, ouvindo o primeiro, vão entender o funcionamento e já vão vir bem mais preparados e falarão melhor, e vão trazer assuntos melhores ainda. E isso tudo vai trazendo um crescimento para as pessoas, mas ter a responsabilidade de dar o pontapé inicial, sem dúvida é uma responsabilidade grande, e eu me sinto muito honrado pelo convite. Eu quero desejar uma vida longa para este podcast. Quero desejar que as pessoas aproveitem os conteúdos que aqui serão discutidos. E para finalizar, eu quero convidar as pessoas a nos seguirem lá nas redes sociais, Antônio da Luz _economista, nosso Instagram. Quem quiser nos acompanhe lá no Instagram, será muito bem recebido, porque essa conversa não precisa terminar aqui, ela pode continuar lá. Então, parabéns a vocês e vinda longa ao AgroPlus. E muito obrigado mais uma vez, né, Antônio? E é uma abertura com chave de ouro, né? Então, uma pessoa do teu calibre, do teu nível, para nós também engrandece muito, né? Então, isso é muito positivo para nós. E com certeza, eu acho que algo de melhor trouxe para o nosso ouvinte, o pessoal que vai assistir via outros canais também, né? Então, eu acho que sempre contribui. Eu, pessoalmente, também acompanho outras redes sociais, enfim, e eu acho que o que puder trazer de informações de qualidade, né, ajuda muito nas tomadas de decisão. Então, mais uma vez, muito obrigado. AgroPlus, o seu podcast do agronegócio.